Soluções Criativas, recebendo a Associação Nacional das Indústrias da Carne Seca, Rodrigo Vogel. Rodrigo, me fala um pouquinho, a parte nutricional da carne seca. Carne seca tem propriedades importantes, são 4 as principais propriedades. É o zinco, que faz muito bem para o sistema imunológico. Zinco? Isso. Ela tem uma alta concentração de zinco. Ela tem uma alta concentração de selênio, que tem propriedades antioxidantes, também é bastante importante. O ferro, que ajuda na circulação. E a vitamina B, que para as mulheres é excelente, que faz bem para a pele e para o cabelo. Então a carne seca tem toda a concentração desses minerais, que é muito importante para a saúde. Entendi. Então, não sabia dessa riqueza toda da carne seca. E por ela ser desidratada, está mais concentrada, né? Do que nas outras carnes. Entendi. Tem um vídeo também que conta um pouco o vídeo. Conta a história, como é que é a produção, né, da carne seca. Ele coloca todo o processo produtivo, explica como é o processo produtivo e algumas fotos de algumas receitas. Acho então a gente vai ver o vídeo e eu estou me segurando para não comer. Vamos lá. Brasil, das praias maravilhosas, da diversidade, de culturas mil, do povo guerreiro, de grandes cidades, de noites agitadas, do desenvolvimento e ritmo acelerado. É o país da carne seca. Do norte ao sul, um sabor bem Brasil. A ANIX, Associação Nacional das Indústrias de Carne Seca, traz a vocês o sabor de todos os brasileiros. Da nossa feijoada ao sofisticado escondidinho, do arroz carreteiro ao bolinho de mandioca. Em 2010, os empresários do setor se uniram. Nasce a ANIX, uma associação que vem conquistando vitórias significativas. Hoje, o setor emprega aproximadamente 20 mil pessoas direta e indiretamente, com uma produção de 30 mil toneladas mês, distribuídas em todo o território nacional e exportado para a África. Agora, vamos conhecer um pouco da produção da carne seca. A carne seca é a carne bovina salgada dessecada, que é o produto obtido pela salga forte de mantas de carne desossada em alguns dias de operação, seguido de sua exposição ao sol em varais até atingir o ponto de dessecação que permita a conservação em condições ambientais. O processo começa com a chegada da matéria-prima. A carne seca é produzida da carne bovina que chega às indústrias em caminhões frigoríficos, garantindo sempre a qualidade e excelência. Após a chegada, a carne fica em descanso por um dia em câmaras refrigeradas. Em seguida, a carne vai para as salas de desossa climatizadas a uma temperatura de 15 graus, onde é retirado todo o osso. Após a desossa, a carne segue para a injeção. Esta etapa é fundamental para o processo. É aqui que a carne recebe a adição de salmoura. Agora, vamos para a salga. Nesta etapa, a carne recebe a cobertura de sal. São feitas grandes pilhas de carne, intercalada com camadas de sal. Esse processo chamamos de salga. Cada tipo de corte tem um tempo diferente de permanência na salga. Em média, a carne fica 7 dias e é tombada várias vezes para garantir uma salga por completo e a qualidade do processo. Tanques de lavagem. Nessa etapa, a carne passa pelos tanques de lavagem, onde é retirado todo o excesso do sal. Após a lavagem, chegamos aos varais. Efetivamente, é aqui que podemos chamar a carne bovina de carne seca. É nessa etapa que a carne fica no sol para atingir o ponto de dessecação para conservação em temperatura ambiente. A carne seca está pronta para agradar os paladares mais exigentes. Na industrialização, a carne seca sai do varal e passa pelo processo que chamamos de embalagem, onde é cortada e embalada para ser distribuída ao mercado. A carne seca tem um sabor único. É apreciada pelos chefes de cozinha mais famosos e agrada aos paladares mais exigentes.
é ingrediente indispensável da nossa tradicional feijoada. Do norte ao sul, é consumida em diversos pratos. Venha você também saborear essa delícia. Carne seca, um sabor bem Brasil. ANICS, Associação Nacional das Indústrias de Carne Seca. Rodrigo, me fale uma coisa, que enquanto a gente estava vendo o vídeo, estava falando que tem 3 cortes da carne seca. Normalmente a gente trabalha com 3 cortes de carne. Menor ideia. A costela bovina, que a gente chama de ponta de agulha, o dianteiro, quase todos os cortes do dianteiro, e no traseiro a gente usa o coxão duro e o lagarto para fazer carne seca. Então cada um tem uma propriedade diferente. Tem gente que gosta da carne um pouco mais de gordura, dá um pouco mais de sabor no prato, que seria a costela. O dianteiro fica um intermediário entre a costela e o traseiro, e os cortes de traseiro são os cortes com menos gordura, são partes mais tenras, para pratos um pouco mais sofisticados. E cada região do Brasil prefere uma parte ou outra? Existe sim, existe uma tendência. O Nordeste ele consome bastante a costela, São Paulo normalmente usa dianteiro, o Rio de Janeiro usa dianteiro, mas a gente tem assistido um crescimento do consumo dos cortes de traseiro também. Que são menos gordurosos. São menos gordurosos. Entendi. Uma coisa que é importante a gente dizer é que a carne seca, como a gente mostrou no vídeo, ela é tratada com bastante sal. O processo produtivo dela é com bastante sal. Mas vale frisar que tem que dessalgar antes de consumir. Não pode consumir ela sem dessalgar, porque realmente ela tem uma concentração alta. Tem que dessalgar antes de consumir. E aí cada um dessalga do seu gosto, mas ela vira uma carne como qualquer outra em termos de concentração de sal, depois de dessalgada. Eu estava rindo, imaginando, eu tenho vários amigos vegetarianos que hoje não vão assistir o programa. Não, mas claro, eu tenho gosto para tudo, eu adoro, acho que de vez em quando a gente tem que comer carne sim, e por que não sair do óbvio, né, daquelas carnes tradicionais, fazer uma coisa um pouco mais diferente, mais brasileira. Eu acho ótimo, eu acho super ótimo as alternativas, a gente tem que sair do óbvio. E a associação, né, de vocês quer o quê? Essa embalagem, por exemplo, não está à venda? Não está à venda. Essa embalagem é uma embalagem só para a gente divulgar realmente o produto. Inclusive ela está escrito ali amostra grátis, porque ela não tem alguns dizeres legais, é só divulgação mesmo. Agora, uma coisa que eu tinha curiosidade de saber, está sendo exportado para que países? Hoje a gente exporta basicamente para a África. África. Tem 3 ou 4 países na África, o principal deles é Angola, tem Moçambique, Congo, mas a concentração é a África. Mas países parecidos, países países com costumes parecidos. De língua parecida. E acho que a grande sacada da gente conseguir exportar para outros países é que, inicialmente, eram países que não tinham refrigeração, então a carne seca se aplicava perfeitamente no costume e nas necessidades dele. E depois o produto começou a ser divulgado e consumido normalmente. Angola cresceu muito, já tem geladeira em muitas casas, mas ainda se consome bastante carne seca, assim como no Brasil. Então está na hora mesmo de outros países experimentarem, com certeza, a nossa carne seca. Soluções Criativas, conversando com o Rodrigo Vogel, que ele é presidente da Associação Nacional da Indústria de Carne Seca. E no próximo bloco vamos dar as receitas. Isso. Tá bom? Tá bom. Então a gente breaka e já volta.